falo aqui direto do Memorial 17 de Julho, que é em homenagem às vítimas do terrível acidente aéreo que ocorreu com o avião da Latam, que passou da pista e bateu aqui num galpão que existia. E agora, neste local, é esse memorial. Por que eu estou tão próximo do aeroporto? Porque comunicação, que é a ferramenta que você quer entender, tem tudo a ver com o aeroporto, com deslocamento. Porque para muitos, comunicação tem relação direta com o aspecto geográfico. Quando você liga uma região a outra, você possibilita a comunicação entre as regiões. Mas não é isso que eu vim falar agora, eu vim falar outra coisa. Eu vim falar como fazer com que a sua empresa tenha uma comunicação cada vez melhor. Como pode ser feito isso? Aí vos digo, primeiro, você tem que entender quais as ferramentas de comunicação existem e quais se adequam mais à sua realidade, para você poder inserir, para você adotar e utilizar cada vez mais com assertividade. Segundo, você tem que lembrar que existem dois tipos de comunicação basicamente. A comunicação chamada inbound e a chamada outbound. O que quer dizer essas palavras bonitas em inglês? Quer dizer o seguinte, você tem um tipo de comunicação que você interage com o seu consumidor, com o seu cliente, com o seu público, mas ele não responde pelo mesmo caminho. Por exemplo, a televisão. Você não consegue responder pela televisão para quem está anunciando. Já na internet, na rede social, é possível a pessoa clicar na sua mensagem e te dizer o que achou da mensagem, se gostou, se vai comprar ou não. Então essas são as diferenças entre o outbound e o inbound. Terceiro, para fazer uma comunicação que funcione para a sua empresa, você tem que ter um objetivo muito claro. Ou seja, o que você quer com a sua comunicação. Vender não é uma boa resposta, até porque todas as empresas querem vender. Algumas querem vender produtos com maior valor agregado, então a sua comunicação vai ser para demonstrar que possui um valor agregado maior. Outras vão mostrar que a sua empresa fica numa localização estratégica e assim por diante. Então, o vender está subentendido com o objetivo que você define para a sua comunicação. Então, o seu objetivo tem que ser algo que norteie. Quarto, você tem que saber claramente com quem quer se comunicar. Ou seja, você precisa definir quem é o seu público-alvo, para quem você vai mandar a sua mensagem. Um exemplo muito clássico é aquele: se eu quero falar com juízes, advogados, eu coloco a minha propaganda na frente de um fórum civil, na frente de uma vara de trabalho, ou seja, na frente de um ambiente que esses profissionais circulem. Então, conhecendo o meu público, eu vou pousar tranquilamente com esse meu público. Quinto, quanto você tem de grana? Quanto você tem para investir? Como já se diz, no money, no funny. Sem grana, sem diversão. Mas aí vem o outro aspecto importante. Como é que você pode fazer a comunicação? Bom, a sua comunicação pode ser por meio da propaganda, do design. São 7 que eu coloco no meu livro Rosinha, o da capa rosa, que é o planejamento de campanha. Eu falo 7 tipos de comunicação, ferramentas de comunicação. Hoje poderíamos dizer 8 com as redes sociais, né? Com a internet. Mas vamos lá. Propaganda, design, promoção de vendas, assessoria de imprensa, força de vendas, merchandising, relações públicas. Apesar de que na rede social não deixa de ser uma propaganda. Então, fica aí a questão para você dizer. Seriam 7, seriam 8, rede social é propaganda? Comenta aí, vamos ver o que você pensa. Bom, o design. O que é o design? Bom, o design, você consegue entender com uma fórmula muito simples. Eu sempre digo que design é igual a o belo mais o funcional. O que isso quer dizer? Em estética se estuda o belo, que é justamente aquilo que é agradável aos olhos. Então, um produto, um design de sobrancelhas, um discurso com excelente design, ele tem um aspecto agradável aos olhos. Mas não adianta ser só agradável aos olhos, ele deve ter uma utilidade que permita com que funcione. Imagine uma cadeira cheia de espinhos, como se fosse um ouriço. Pode ser linda, você acha ela linda, mas você não consegue usar porque se sentar fura o bumbum. Então ela não tem um bom design, ela só é linda esteticamente, né? Quando a gente vai dentro da área do design, a gente lembra também do rótulo, né? O rótulo, ele não chega a ser um design, porque rótulo é aquela etiqueta que tem as descrições obrigatórias por lei. Agora, quando você começa a ter
imagens, recursos apelativos, ou seja, você utiliza um recurso envolvendo o produto que consiga atrair a atenção do consumidor, aí você tem uma embalagem, você não tem só as informações obrigatórias, você tem a atração, e aí você tem a embalagem como aquele vendedor silencioso, como vários estudiosos da área da promoção falam. Promoção de vendas. Promoção de vendas é uma ferramenta essencial. Ela é diferente de liquidação. A liquidação, ela pousa rasante, faz os produtos acabarem, porque o teu objetivo é desovar, é se livrar dos produtos. A promoção de vendas não. Ela pode te ajudar a ter um aumento no ponto de venda, e aí as pessoas saberem o que você tem, o que você vende, conhecer os produtos que você tem. Ela permite divulgação, então, para poder gerar as vendas, cadastrar os clientes atuais ou potenciais. Esse uso da promoção de vendas é fantástico. Várias empresas que eu dou consultoria falam, mas como é que eu vou pegar o cadastro do meu cliente? Promoção de vendas. E também permite incentivar a equipe de vendas, canal de distribuição e os próprios vendedores. Ferramentas de promoção de vendas são várias, né? Você pode pesquisar, pode ver no meu livro, pode ver em vários lugares. É amostra, cupom, desconto, prêmio, sorteio, enfim, são várias ferramentas que possibilitam você utilizar da promoção de vendas. Aliás, uma outra ferramenta fundamental para você utilizar neste momento é o curtir. O se inscrever, deixar a sua mensagem embaixo ou seguir os canais das redes sociais para você poder acompanhar cada vez mais as publicações e algumas dicas que vão além, como se diz, transbordam. Marketing não é vender apenas. A força de vendas, ela tem a organização, você organiza a tua força de vendas, define como ela vai atuar e ela estrategicamente vai ter um perfil condizente com o teu objetivo de marketing, com o objetivo da sua comunicação, daquilo que você quer falar para os clientes. Se eu quero transmitir uma imagem de uma empresa jovem, sofisticada, dinâmica, eu não posso ter uma força de vendas, vendedores que não transmitam essa imagem. Se eles não transmitirem essa imagem jovem, deslocada, dinâmica, eu atrapalho a minha imagem. Merchandising também é outra ferramenta de comunicação. Eu costumo dizer que existem dois tipos de merchandising. O merchandising de entretenimento e o merchandising do ponto de venda. Quando você lê os autores que falam de administração, de gestão, eles tratam o merchandising como aquela ação comunicacional dentro do ponto de venda. É quando você chega no supermercado e tem lá a testeira, tem a faixa de gôndola, tem as cintas juntando dois produtos, enfim. Isso daí seria o merchandising para aqueles que trabalham na linha da gestão, da administração. Quando você vai ver os materiais daqueles que escrevem sobre comunicação, o merchandising tem uma outra linha, que é a linha do entretenimento, né? O que isso quer dizer? É quando você está assistindo um filme, aí a mocinha está fugindo do bandido, do ladrão, ela tropeça, cai, e a câmera mostra que o tênis dela é da Nike, da Adidas, da Lacoste, sei lá do que. Merchandising. Então o merchandising de entretenimento é aquele que entra numa ferramenta de entretenimento, numa peça de entretenimento. Um show de teatro, você está assistindo um show de teatro e a pessoa bota uma camisa de uma marca para divulgar. Merchandising de entretenimento. Show de música, quando eles botam aqueles balões rodando em cima da cabeça do povo. Merchandising de entretenimento, né? Então são esses dois tipos de merchandising que eu costumo dizer e ressaltar que algumas pessoas vão só para uma das duas linhas e as duas são importantes. O que tem que ter cuidado é com camelô eletrônico no merchandising de entretenimento. O que é o camelô eletrônico? É aquele merchandising que o cara fica lá vendendo o produto durante 1 minuto e meio, como se fosse um camelô na praça central da cidade, né? Isso daí é chato e às vezes pode não funcionar, tá? Relações públicas é outra ferramenta de comunicação que uma empresa pode utilizar. O que é isso? É você se aproximar dos stakeholders, se relacionar de todos aqueles que participam da cadeia no qual a empresa se insere. O que isso significa? É estreitar o relacionamento da sua empresa com sindicatos, associações, clientes, fornecedores, instituições governamentais e não governamentais, então poder executivo, legislativo, judiciário. Esse aproveitamento, essa aproximação da empresa com essas entidades permite ela conseguir
espaços que serão mais vantajosos. Essa aproximação pode se dar, inclusive, por meio de eventos. O que são esses eventos? São, por exemplo, seminários, simpósios que são feitos para juntar esses partícipes e discutir a respeito de um tema que é importante para a empresa, né? Então, é muito importante também o uso das relações públicas. A assessoria de imprensa foi muito importante no caso aqui do local em que eu estou, que foi o acidente em que criou esse espaço aqui, esse memorial 17 de julho. Por que eu estou dizendo isso? Naquele acidente que teve em 2007, se eu não me engano, naquele acidente, a assessoria de imprensa teve que atuar fortemente para poder auxiliar a empresa a não ter uma imagem tão danificada por um acidente que ocorreu dentro da cidade. Então, é um caso que demonstra a importância da assessoria de imprensa, que não só apoia a empresa nesses momentos de crise, como ela possibilita várias ações, como, por exemplo, fazer a cobertura de eventos da própria empresa, atender a imprensa, fazer o clipping, que é um catado de matérias que saem sobre a empresa ou temas de interesse da empresa, para a empresa saber o que está sendo falado, organizar entrevista coletiva, como ocorreu aqui no caso da TAM, em 2007, nesse local aqui que teve esse acidente. Lógico que não foi aqui, né, a entrevista coletiva, articular encontros com a imprensa, enfim, distribuir matérias que a empresa faz, divulgando as suas ações, tudo isso é a assessoria de imprensa que faz. A propaganda é outra ferramenta de comunicação, é uma ferramenta muito conhecida, muito utilizada, para muitos é a única ferramenta de comunicação que existe na cabeça, né? E nós vimos que são várias outras, tem mais 6 aí que eu acabei de falar. Mas a propaganda, primeira coisa que tem que ter em mente, ela não vende. A propaganda, ela fortalece a imagem, ela divulga. A venda mesmo se dá no ponto de venda, se dá mesmo na empresa. A empresa pode fazer a melhor propaganda do mundo, mas se o cliente chegar lá e ele não se sentir satisfeito, atraído pelo produto dentro do ponto de venda, não vai funcionar, tá? Também é importante ter na propaganda qual é a mensagem, qual é o canal, ou seja, por que meio você vai atingir o seu consumidor e o que você vai dizer. Uma coisa que é fundamental é falar a verdade. Você sempre tem que falar a verdade, porque uma hora a mentira ela é desmascarada e para retomar a credibilidade é um esforço muito grande, muito difícil, né? Também é importante, na sua propaganda, demonstrar uma relação de interação com o consumidor. O que eu quero dizer? Se você fizer uma propaganda numa rádio, fala, você que está me ouvindo, fala com uma pessoa, porque você tem que lembrar o seguinte, da mesma forma que o avião pousa, é só um avião que pousa na pista do aeroporto, a sua comunicação é com uma pessoa. Quando você faz a propaganda na rádio, quando você faz um anúncio na rádio, você está falando com uma pessoa. E se é uma pessoa que está ouvindo, fala você. Fala vocês, você está falando com muitas pessoas. É lógico que muitas pessoas ouvem, mas você quer falar com uma pessoa especial, que é quem está te ouvindo. Então fala você, se direcionar diretamente à pessoa, né? E aí você usa várias ferramentas de comunicação. Bom, em essência são essas as ferramentas. O mais importante de tudo é o seguinte, é que se você for usar várias ferramentas ao mesmo tempo, se você for usar várias ferramentas ao mesmo tempo, todas elas têm que transmitir a mesma mensagem. Não adianta fazer uma propaganda, uma comunicação diferente de uma ação de relações públicas ou de uma promoção de vendas, ou seja, transmitindo mensagens diferentes, porque você vai estar concorrendo com você mesmo. Lembre-se, são vários canais, vários estímulos que nós recebemos no dia a dia. Nós competimos com os outros concorrentes, com os outros estímulos que os clientes têm. Se o meu material for diferente um do outro, se ele for diferente um do outro, é isso que vai acontecer, é esse ruído. Vai atrapalhar a minha comunicação e vai dificultar eu ser lembrado. E para eu ser lembrado, eu tenho que utilizar estratégias mais coerentes, mais adequadas e de sucesso para a minha empresa. Então, essas são as ferramentas. Curte, deixe seu comentário. Não se esquece de compartilhar se você gostou do vídeo. Entrar nas redes sociais. Aqui embaixo eu tenho um livro que eu escrevi recentemente, que é Injeta Marketing. Então, se você quiser comprar lá na Hotmart, é um livro barato, um livro que tem tudo que eu digo, que eu disse até agora e muito mais.
e você pode se aprofundar ainda mais em relação à gestão de marketing, estratégia também, porque ele começa falando de estratégia, depois vai para a gestão de marketing. Então, aproveita esse conteúdo, essa super promoção e espero que você tenha gostado, curtir, compartilhar, se inscrever. Até mais!